Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas iniciadas na semana passada. Na semana passada eu fiz um panorama geral do que a gente vai tá vendo, né? Por curiosidade, quem de vocês já acessou o nosso material para dar uma olhadinha, ver uma parte do conteúdo? Quem foi que já teve essa curiosidade? Sejam sinceros, sejam sinceros. Estou com o chat ligado aqui, quem quiser responder, eu tenho como visualizar as respostas de vocês. Vamos lá. Ninguém, não teve um cristão dessa turma que tenha acessado esse material. Vamos me matar, né? Fui dizer que era para ser sincero, né? Então tá, gente. Então, na aula passada, ainda não verificou muito bem, Juliana, olha o pessoal sincero, né? Gosto assim, gente, verifiquem, a Sara disse que deu uma olhada de leve, tá? Então, assim, vamos, assim, dar uma lida, para a gente não interagir mais. Eu até me lembro agora que eu fiquei de passar as páginas para você ler e não passei, né? Mas quem foi que leu? Quem foi que leu? Curiosidade. Aí vão dizer assim, a Sara não mandou. A gente, aluno, né? Tá? Então, gente, voltando, né? A gente já discutiu na aula passada que nós estamos vendo essa questão da comunicação por vários contextos, mas o principal, dentro da questão empresarial, é porque em determinados momentos nós vamos estar diante de um e-mail para passar, e a gente tem que saber qual é a melhor linguagem. Em determinado momento eu vou ter que apresentar um projeto numa reunião, presencial ou virtual, então eu vou ter que ter técnicas de apresentação e postura, tá? Ou seja, em determinado momento eu vou ter que fazer um ofício, eu vou participar de uma reunião, eu vou ter que redigir uma ata, certo? Então, essa nossa disciplina vai exatamente suprir essas lacunas que, porventura, no dia a dia do nosso trabalho, a gente precisa fazer isso, tá certo? Então, vamos aqui projetar os nossos slides. Esses slides também estão lá dentro do AVA de vocês, tá certo? Vamos ver aqui, só um instante. Carregar do meu computador. Alright, comunicação empresarial. Achei. Vamos lá. Pronto. Oxe, o arquivo não foi carregado, o arquivo está bloqueado. Porquê? Vamos tentar mais uma vez, tá certo? Se não der certo, vai no gogó mesmo. Peraí. Vamos tentar mais uma vez para saber por que esse bendito está bloqueado. Pronto, agora tá dando certo. Parece que vai abrir. Não, vai não, me animei à toa, tá? Então, gente, vamos aqui. Eu vou abrir aqui ele no meu notebook para eu estar projetando. Não sei porque cargas d'água não está abrindo, mas assim, fiquem com a escuta ativa, atenta, que tudo que eu vou falar tá no conteúdo texto e também vai estar no AVA de vocês, tá certo? Então, assim, a princípio, não vamos perder tempo, já que o nosso tempo é muito restrito, nós temos apenas 50 minutos, então eu não vou estar perdendo tempo em saber por que esse slide não está abrindo, né? Gente, na aula passada, a gente falou sobre a questão da tipos de comunicação, não foi? Níveis de linguagem, a gente chegou a falar sobre os fatores regionais, socioculturais e contextuais, vocês lembram? Por quê? Porque o meu caderninho com anotação eu deixei no trabalho, né? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uma breve recapitulação aqui para a gente poder ver, né? Então, vamos lá, gente. Como a gente sabe, existem várias formas de comunicação, né? A mais comum, a mais utilizada por nós é a comunicação verbal, que é essa oral e a escrita. Mas nós sabemos também que existe a comunicação não verbal.
tá? Que é a comunicação gestual, é a comunicação não falada pela escrita e pela oralidade. Né? Então, assim, a dança é uma forma de comunicação não verbal, a linguagem do surdo-mudo, Libras, é uma comunicação, é uma forma de comunicação não verbal, né? Então, tanto a comunicação oral como a não verbal, ela sofre influências dos níveis de linguagem. E quais são os níveis de linguagem que podem influenciar nesse tipo de comunicação? Tá certo? A principal delas é o fator regional. O Brasil é muito vasto em cultura, em diversidade e em linguagem. Nós temos 5 regiões. Quem é que lembra? A nossa, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Cada região tem suas peculiaridades. Cada região tem os seus regionalismos. Então, se a gente lembrar, quando a gente era estudante de ensino fundamental, a gente pesquisava a cultura, as crenças, né? As danças, as comidas típicas de cada região. E do mesmo jeito que existem essas variações para esses fatores que eu acabei de falar, existem também os fatores da língua. Né? Então, assim, muitas vezes você conhece determinado objeto numa região com um nome, e na outra região ele vai ter outro nome totalmente diferente, tá certo? Eu me lembrei agora, gente, em 2015, eu estive no Paraná, tá certo? Meu filho jogava vôlei, fui jogar lá, e ele tinha o quê? 14 anos na época, e eu fui ver o ambiente que ele ia morar, né? Saber onde é que ele ia ficar, aquela coisa toda, como mãe protetora que nós sempre somos, né? Então, eu me lembro que quando eu fui para a escola, eles me deram a lista dos livros, me deram um local para comprar farda, né? E aí é onde entra a história. Eu cheguei lá no local e perguntei assim, olha, eu queria saber quanto é que custa a farda da escola tal, não sei o que. O pessoal olhou assim para mim, como quem tá vendo assim, um ET. Aí eu fiquei assim, aí a pessoa riu, a senhora não é daqui, né? Aí eu disse assim, tá escrito na testa, sou matuta do Ceará, né? Aí eu disse, não, porque o sotaque evidencia, né? Ela disse assim, não, é porque aqui a gente, farda é para serviço militar, polícia, né? Aqui a gente usa uniforme, né? Ou seja, aqui no Ceará, nós chegamos em qualquer local, eu queria comprar farda do colégio tal, do colégio A, do colégio B, e ninguém vai olhar para a gente como ET, não é verdade? Mas lá é uniforme. É a mesma coisa? Não é? É a mesma coisa. Ocorre que, por esse fator regional, eles utilizam uniforme para o nosso fardamento escolar, e a farda, que para a gente aqui é tudo, é o fardamento para as Forças Armadas, para a polícia, já é aquela farda, né? Então, oi Daniel, oi Matheus, sejam bem-vindos. Então, gente, se isso daí já é uma variação, vocês imaginem com as outras coisas que podem influenciar, né? Na nossa linguagem. Então, além dos fatores regionais, tem os fatores socioculturais, por exemplo, a questão da idade. Você falar com um jovem, com um adolescente hoje, certo? Você às vezes fica assim, meu Deus, que linguagem é essa? É uma linguagem totalmente diferenciada. Até eu que sou professora, quando falo com vocês, eu utilizo uma linguagem, mas quando eu vou para uma reunião, ao nível de gestão, eu uso uma linguagem mais rebuscada. Mas quando eu vou dar palestra para adolescente, na escola que eu trabalho, é um outro tipo de linguagem, tá? Até mesmo para facilitar o entendimento. Tá certo? Porque se eu for com um linguajar muito rebuscado para uma turma de adolescente, eles não vão entender nada, 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 nada. Então, fator sociocultural vai implicar na idade, vai implicar também no nível de escolarização das pessoas. As pessoas que têm mais estudo, elas têm um nível de compreensão maior e um nível de fala maior do que as que não estudaram tanto. As pessoas que tiveram pouco estudo, o nível é mais limitado, porque, gente, não se iluda. Quem lê, sabe se expressar, sabe escrever. Tá certo? Um dos grandes problemas que nós estamos tendo atualmente ao nível de Brasil, né, que o Enem
trouxe isso muito bem, é exatamente essa dificuldade que as pessoas têm na escrita. Muitos erros ortográficos, muitos erros de concordância, tá certo? E isso daí, gente, foi uma coisa tão grave que hoje as escolas oferecem laboratórios de redação. Você pode ver que antes eram as grandes escolas tradicionais de Fortaleza que tinham isso, mas hoje a produção textual, que é a redação, né, a nossa conhecida redação, ela está sendo incentivada desde a educação infantil. Por quê? Porque quando chega no Enem, é um verdadeiro desastre, tá certo? Porque cada vez mais as pessoas estão lendo menos. Então, eu leio menos, então eu não vou me expressar tão bem, eu não vou escrever tão bem. Porque no que você lê, aquela leitura contínua, isso vai fixar, tá certo? A forma como você, como a escrita se dá, como a concordância se dá, e querendo ou não, quando você vai escrever ou falar, já tá, ó, gravado aqui no cérebro, tá certo? Tá? Até mesmo. Pois não, até pode. Mesmo, né? Até mesmo quando a pessoa está escrevendo no celular, no WhatsApp, a gente só escreve a abreviação. Isso não ajuda, né? Não. Eu até. Só um instantinho, gente. Eu até comentei isso na aula passada, que a própria internet tem uma linguagem própria, linguagem de WhatsApp, a questão do PVT, do PLMDS, e aquele ditado, o costume de casa vai para onde? Para a praça. Então, de repente, você escreve essa linguagem abreviada, essa linguagem informal, que é uma característica da linguagem virtual, um belo dia você esquece, ó, pimba, fala, escreve, tá certo? Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não estar misturando os ambientes, tá certo? Aí, gente, como eu tinha falado na aula passada, estou só recapitulando, existem a linguagem padrão, né? A linguagem culta, a linguagem formal, que é essa que a gente utiliza no ambiente empresarial, tá certo? Existe a linguagem mais comum, mais geral, tá certo? E a coloquial, o que é a coloquial? É a linguagem que a gente utiliza no dia a dia, nos grupos de WhatsApp, tá? Nos grupos de amigos, tá certo? É essa linguagem falada. E isso é tão interessante, gente, que muitas vezes, quando a gente vai estudar línguas, né? Eu tenho um casal de amigos que mora no Canadá há mais de 20 anos. E quando eles foram tudo imigrante legal e tal, porque o Canadá é um país que é muito frio mesmo. Domingo eu estava falando com essa colega minha, e ela disse que lá estava fazendo menos 19 graus. Vocês entendem, gente, o que é menos 19 graus? Enquanto que a gente morre de calor, lá estava abaixo de zero, menos 19. Então, assim, o país incentivou a ida de imigrantes para lá, porque os próprios canadenses migram para outros países, né? Então, ela foi toda bonitinha, toda direitinho. E uma coisa bacana é que mesmo eles tendo aquele curso de inglês regular que a gente vê, FISC, IBEL, IASIG, né? Aquilo lá, para quem vai morar, não adianta muito. Eles tiveram que passar cerca de 2 ou foi 3 meses, tá certo? Fazendo aulas lá para aprender a linguagem falada, para aprender a linguagem coloquial, porque aquele inglês que a gente vê nos cursos, tanto é que hoje os cursos de inglês, eles se modernizaram e eles estão trazendo essa língua nativa, que é o que a gente chama, né? Mas há 20 anos atrás não era assim. Então, esse inglês formal, padronizado, que se via até então nos cursos de língua, era um inglês que se utilizava para o que a gente está vendo aqui, para uma carta formal, para um e-mail, para uma reunião, mas a língua nativa mesmo, a língua falada, eles tinham que ir para a rua, eles tinham que ir para a prática, para aprender a falar, que é o que a gente está falando aqui, que é o quê? A língua coloquial. É essa língua que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Tá? Então, só recapitulando, que quando se fala em comunicação, tá certo? A gente tem que tomar muito cuidado com o que se diz e como se diz, tá? Porque, como a ideia está na cabeça da gente, né, que eu até falei na aula passada, a ideia está aqui na minha cabeça, então eu sei o que eu vou transmitir, mas será que eu vou saber transmitir bem? Será que o outro vai entender? Aí começa aquela confusão, né? Ai, lembrei aqui de uma coisa, vamos ver se vai dar certo.
Peraí, que vocês vão já entender. Eu não sei por que não está dando certo eu projetar o slide que eu programei, mas eu vou ver se eu consigo projetar um slide de uma aula que dessa semana, que eu lembrei de vocês, vocês vão já entender por que eu lembrei. Vamos ver se vai dar certo. Peraí, se não der certo eu leio, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que foi minha aula da terça-feira que eu usei. Vocês vão já entender. Só um instante, gente. É bacana, é legal. Deixa eu ver aqui, processos decisórios. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, eu vou ler, tá certo? Engraçado, tá sendo tudo bloqueado hoje. Então, deixa eu abrir aqui o arquivo aqui no meu Note e eu vou ler para vocês. É uma historinha que vai falar exatamente dessa dificuldade de comunicação e a confusão que isso traz. Vocês podem até conhecer, porque teve um tempo que já andou circulando em grupo de WhatsApp, né? Então, deixa eu ler aqui para vocês. É o eclipse do Sol. Já ouviram falar? Tá abrindo aqui para mim. Eu não, professor. Peraí. Preste atenção, que eu vou ler, tá? Depois eu coloco no grupo da gente. Deixa eu ver onde é que tá aqui. A questão do valor da informação. É uma historinha. Na hora que eu começar a ler, vocês vão lembrar. Peraí. Eclipse do Sol. Vou procurar aqui. Comunicação. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ó, presta atenção, tá certo? É a historinha que fala assim, ó. O general dá uma ordem para o coronel, tá? Olha só a ordem. Amanhã, às 9 horas, haverá um eclipse do Sol, o qual não ocorre todos os dias. Faço saber aos meus homens que vão ao pátio em traje de campanha, para que vejam esse raro fenômeno quando eu lhes darei explicações convenientes. Em caso de chuva, não poderemos ver nada, então levarás os homens ao ginásio. Isso era o general passando a ordem para o coronel. Aí o coronel vai passar a ordem para o major. Por ordem do senhor general, amanhã às 9 horas haverá o eclipse do Sol. Se chover, coisa que não ocorre todos os dias, não se poderá ver o fenômeno ao ar livre. Então, em traje de campanha, terá lugar ao eclipse no ginásio. Já viu que deu confusão, né? Aí o major vai passar a ordem para o capitão. Por ordem do senhor coronel, amanhã todos os homens em traje de ginásio estarão às 9 horas no pátio do quartel para assistir à inauguração de um eclipse do Sol. Como este fenômeno não ocorre todos os dias, informe aos homens com devida antecipação, pois o senhor general, em traje de campanha, dará ordem se chove ou não. Olha só, gente, o cara tem poder de dizer se vai chover ou não. O capitão ao tenente. Amanhã, às 9 horas, o senhor general, em traje de campanha, eclipsará o Sol. Se chover, quando este fenômeno se apresentar, ele vai mandar fazer ginástica no pátio sem dar explicações a ninguém. O tenente para o subtenente. Amanhã, por volta das 9 horas, terá lugar o eclipse do general, em traje de campanha. Como isso não ocorre todos os dias, resguarde os homens no ginásio e situe um na porta até que o fenômeno tenha desaparecido. Aí, por sua vez, o subtenente ao sargento. Amanhã, às 9 horas, o general, em traje de ginástica com condecorações, dará explicações necessárias de como devem se comportar os homens em campanha quando ocorre o eclipse do Sol. Como isso não ocorre todos os dias, os homens deverão estar em traje de chuva e sair ao ginásio para escutar o tão raro fenômeno. O sargento para o cabo. Amanhã, às 9 horas, e em traje de campanha, todo mundo estará formado no pátio do quartel junto ao ginásio. O senhor general, sem dar explicação a ninguém, vai fazer chover até que todo mundo se tenha eclipsado. O cabo para o soldado. Transmito a vocês que amanhã, lá pelas 9 horas, o general vai trazer ao pátio do ginásio um eclipse em traje de chuva para dar explicações sobre as 24 horas do fenômeno. E os soldados entre si.
parece ser que amanhã, às 9 horas, sem dar explicação para ninguém, vão prender 24 horas o general no ginásio. Tudo acontecerá porque, quando ele estava em campanha, não queria fazer ginástica nos dias de chuva. Pena que isso não ocorre todos os dias. Gente, vocês viram a confusão tremenda, né? Que é essa história, tá? Lembra muito... Pronto. Lembra muito o quê? O telefone sem fio, né? Que é exatamente quando você passa a mesma informação para muitas pessoas e pede para essas pessoas repassarem, existe essa história da distorção, né? Não já tem aquela coisa, quem conta um ponto aumenta quem conta um conto aumenta um ponto, é nesse sentido. Então, quanto mais informações você passa para terceiros, mais a informação ela vai se fragmentando. É por isso que você tem que ter cuidado, tá certo? Com com a fonte de onde essa informação vem. É por isso que hoje, gente, nós estamos diante de tanto fake news. É só o que se fala, né? Fake news, porque um diz uma coisa que aumenta, que vai outra, quando você vê, tá aquela bola de neve. E nas empresas, gente, isso também acontece. Acontece, e às vezes acontece pior. Por quê? Porque é a rádio peão, é o que a gente chama rádio corredor, rádio peão, não é? Que vou lhe dizer uma coisa, às vezes você está em reunião, em sala para tomar medidas, aquela coisa toda. Quando você sai, o povo já sabe. Opa, o trem vai passar por aí, né? Que o pessoal fala quando a gente quer demitir alguém, é o trem que vai passar, né? E você, às vezes, na reunião, você não está nem falando sobre isso. Nem toca no assunto, né? Mas já é uma forma também das pessoas estarem especulando, porque é muito comum o ser humano estar fazendo especulações, tá certo? Aí, gente, uma coisa que é importante a gente também falar é em relação à apresentação, tá? Como assim, professora? Lembra que eu falei na aula passada que por vezes, nós poderemos estar apresentando um projeto, nós poderemos conduzir uma reunião, né? Então, a apresentação, gente, é falar para outras pessoas, em público presencial, ou agora, por conta da pandemia, né? Como nós estamos agora, no modo virtual. Mas, de qualquer forma, a apresentação é a apresentação, seja presencial, seja virtual. Então, você precisa falar bem. E para falar bem, você tem que ter o quê? Primeiro, antes de tudo, segurança, domínio do conteúdo que você vai falar. Porque se você não tem confiança, você fica inseguro, você gagueja, você hesita, e o outro que está na sua frente, presencial ou virtual, percebe. Esse aí está enrolado. Às vezes, gente, a gente fica nervoso. Né? Eu costumo dizer que, apesar de eu ter experiência em sala de aula há muitos anos, sempre a nova turma deixa a gente um pouquinho, né, nervoso. Mas a partir do momento em que você começa ali, que você tem segurança do assunto, aquele nervosismo passa, tá certo? Mas se você não tem conhecimento do assunto, neguinho, você pode falar, inventar, contar história sem fundamento, que a outra pessoa percebe, o seu público percebe, né? Então, falar bem em público é uma habilidade importantíssima atualmente, tá certo? Tá? Porque a qualquer momento vocês poderão ter que ter essa habilidade, né? Aí você fala assim, não, mas eu não quero nem ser professor. Não, mas não precisa ser professor, não. Nas empresas, vocês apresentam projetos, vocês apresentam ideias, vocês conduzem reunião, ou vão conduzir, tá? E o que é uma apresentação? A apresentação é um meio de informar, de passar uma informação com segurança e precisão. E assim, quando ela é bem sucedida, ela precisa ter esse efeito que desejado de despertar a atenção da plateia. Por exemplo, aqui, né? Pelo menos assim, eu espero, tá todo mundo prestando atenção.
Tem gente que loga, fica ouvindo, fazendo outra coisa. Na sala de aula presencial é mais fácil a gente perceber isso daí. Por quê? Porque a gente vê os grupinhos conversando, aquela coisa toda. Na sala virtual, com as câmeras desligadas, fica um pouco mais complicado, né? Mas o fato é, quando você consegue prender a atenção do seu público, tá certo? Você está dominando, né, com propriedade o assunto e falando de uma forma que as pessoas entendem e prende a atenção. O que a Sara colocou aqui? Teve uma live da Unip e isso, perdendo mesmo. Gente, é porque não é fácil. Deixa eu ver o que a Alessandra colocou. O povo fala, é o jacaré, isso aí é novo, eu não conhecia não, o jacaré que está passando, né, lá na empresa que eu trabalho é o trem. Então, sabe por que às vezes se desperta esse medo de falar em público? Porque no que você fala em público, a atenção vem toda para você, tá todo mundo lhe olhando, tá todo mundo prestando atenção no que você diz, tá todo mundo olhando como você se veste, tá todo mundo olhando como você se porta, e às vezes as pessoas tem dificuldade de ser esse chamariz de atenção, entendeu? Né? Meu Deus, está todo mundo olhando para mim. Então, existem técnicas, tá certo? Para driblar esse medo, mas o principal é ter domínio do assunto, porque quando você tem domínio, você vai-se embora, tá certo? Você vai-se embora. Mas o principal objetivo de uma apresentação, tá? É fazer com que os outros ouvintes entendam aquilo que você quer passar, tá certo? Porque às vezes a pessoa pode ter domínio, mas fala com uma linguagem rebuscada, fala de uma forma muito formal, e você não entende PN, tá? Então, quais são as técnicas? A primeira eu já falei, que é a questão de conhecer o assunto, é preciso conhecer o assunto, falar bem sobre ele, né? É preciso analisar o seu público. Como assim, professora? Você tem que saber quem é o seu público para utilizar uma comunicação adequada, que foi aquilo que eu falei. Muitas vezes, eu também dou palestra para adolescente, tá? Eu não posso falar com adolescente como eu falo com meus patrões, com meus gestores, tá certo? Que a gente utiliza uma linguagem mais formal. Então, assim, você precisa analisar o seu público para saber o que falar e como falar, para que esse público entenda a mensagem que você quer passar, tá certo? Outra coisa, às vezes as pessoas vão, principalmente quando é caso de empresa, né, que tem palestra, que tem isso, que tem aquilo, elas vão assim meio que obrigadas, tá? Então, assim, você tem que fazer toda aquela coisa, aquela acolhida, valorizar a presença das pessoas, entendeu? E para quebrar o gelo. Você pode até fazer uma dinâmica de integração, tá certo? Para quê? Para que as pessoas se sintam bem-vindas, né, e queiram permanecer, porque também o que é que acontece? Isso pode ser um bloqueio o quê? Não, eu estou indo, eu sou obrigada, eu estou lá de corpo presente, estou lá parada por tempo, mas minha cabeça está em Marte, Vênus, Plutão, entendeu? Então você tem que fazer a coisa de uma forma, você tem que criar uma empatia, você tem que criar um vínculo com o seu público, né? Fazendo brincadeira, chamando a atenção no sentido de não dizer, ei, você está no celular, tá? Né? Mas no sentido de dizer assim, opa, larga aí o celular, vamos ouvir aqui, o que é que tu tá pesquisando aí, né? Diz para mim o que é que você tá olhando que tá despertando o teu interesse. A pessoa fica logo assim, ó, fica logo, né? Mas assim, você precisa falar essa linguagem. Outra coisa, você tem que escolher bem os recursos audiovisuais. Gente, uma palestra com muito slide, o slide é bom? É maravilhoso, tá? Por quê? Porque ele vai projetar ali mensagens, figuras, tá? Que também vão ser coadjuvantes na tua apresentação, tá? Mas se você colocar slide muito cheio, se você não tiver uma outra atividade entre eles, isso vai cansar as pessoas, tá? Vai cansar. De que forma? Elas podem começar a prestar atenção no começo, mas depois elas vão viajar, né? Viajar no sentido da distração. Então, existem
Técnicas de elaboração de slide. Você não pode colocar muito cheio, você não pode passar muito slide, você pode até ter muito slide para passar, mas você dá um exemplo, conta uma história, passa um vídeo, conta uma música, tá certo? Por quê? Porque nós, seres humanos, nós aprendemos de diversas maneiras. Como assim, professora? Tem gente que aprende melhor olhando, vendo, ela tem que ver, mas tem gente que aprende melhor ouvindo, como tem gente como eu, tá? No meio da virtualidade, eu ainda estou na cultura do papel. Eu gosto de ler para arriscar, tá certo? Então, as pessoas têm formas de aprender diferente. Então, a pessoa, quando vai conduzir uma apresentação, ela precisa variar esses estilos para atender todo mundo. Quem é que já assistiu uma apresentação só com slide, né? Sem uma pausa, vai concordar com o que eu estou dizendo. Não fica cansativo? O Juan Carlos, é Juan ou João? Levantou a mãozinha. Quer falar, Juan? É Juan ou João? Tem uma mãozinha levantada aqui para mim. Você quer falar alguma coisa? Ou levantou sem intenção, sem querer? Fale agora ou cale-se para sempre? Estou brincando. Tá só testando, professor. Ah, tá certo. Tá bom, né? Mas me digam, vocês concordam comigo que uma apresentação com muito slide se torna cansativo? Com certeza, Sim, professor. Né? Então, a gente sente na pele. Eu também, como professora, eu sinto isso na pele. Então, às vezes, a gente tem que dinamizar um pouco das técnicas de aula. E nas apresentações, vocês também vão fazer isso. Aí vocês dizem assim, professor, e onde é que a gente aprende isso? Aqui nessa disciplina. Se você quiser se especializar em ser um palestrante, existem cursos específicos, né? Como falar bem em público, né? Como montar um treinamento, existe pós-graduação específica nessa área, tá? Que aí você vai aprender mesmo. Eu, por exemplo, sou professora, tá certo? Mas a minha especialidade é em treinamento e desenvolvimento, onde eu fiz um curso específico para isso. Eu virei professora por um acaso, tá? Porque eu ministrava essas palestras, essas reuniões na empresa, até que um dia uma amiga me convidou para assumir o lugar dela. Ela ia fazer um treinamento em São Paulo, ela ia ficar ausente 15 dias, e ela dava aula no curso de Gestão de Recursos Humanos na UVA, Universidade Vale do Acaraú. Vocês sabiam, gente, que hoje onde tem a Unip, ali na 13 de maio, ali era um núcleo da Universidade Vale do Acaraú, né? Eu já dei aula ali antes de ser professora da Unip, isso faz muito tempo, né? Aí o que acontece? Eu até disse assim, menina, eu sei dar aula, eu sei dar palestra de 1 hora, eu sei dar treinamento de 2 horas, aula, né? 3 horas de aula, que era aquele padrão mais tradicional, né? De aula de 6h30 às 9h30, ou de 7 às 10. De que é que eu vou dizer tanto durante uma sequência? Porque naquela época, gente, era assim. Hoje, na Unip, por exemplo, você tem aula toda segunda-feira de uma matéria, terça de uma matéria, quarta de outra matéria, quinta de outra matéria, não é isso? Mas naquela época, você via uma matéria, você via o mês inteiro, tá? Você via segunda e quarta e sexta, você via uma matéria de 60 horas, e na terça e quinta você via uma matéria de 40 horas. Então, quando terminava aquela matéria, que dependendo da carga horária, podia ser 30 dias, 40 dias, 60 dias, começava outra, né? Então, eu ia ter que ficar, ou era 15 ou era 20 dias, dando aula toda segunda e quarta e sexta. Eu dizia, meu Deus do céu, como é que vai ser? Mas era uma grande amiga minha, eu não queria prejudicá-la, né? E aceitei o desafio, né? Gente, o desafio foi tão bom que eu nunca mais saí de sala de aula. Eu saí da UVA já com 2 disciplinas para o semestre seguinte, e da UVA foi puxando para outras, puxando para outra, puxando para outra, e eu estou na Unip desde 2008, né? Então, quando você faz uma coisa que você gosta, isso também ajuda. Tem pessoas que não gostam de falar em público. Ou você aprende a gostar, ou então você vai ter sérias dificuldades, né? Mas como essa turma é uma turma que vai trabalhar com gente, com recursos humanos, com processo gerencial, com gestão, fatalmente, em algum momento da sua vida profissional, você vai precisar conduzir uma apresentação, né? Então, é bom você já logo ir pensando nessa questão da postura, da apresentação em si, e uma coisa que é super importante, os recursos que você vai usar, né? Então, hoje a gente tem o Data Show,
né? Hoje nós temos os vídeos do YouTube, hoje nós temos as dinâmicas, tá? Então, você vai aprender a estar utilizando esses recursos para deixar a sua apresentação atraente, para deixar a sua apresentação, né, sem ser cansativa, tá? Então, existem algumas regrinhas até para se escrever os slides, como eu estava falando para vocês, né? Então, a gente precisa usar letras legíveis, grandes, mas não enormes, né? Porque, às vezes, você quer colocar muita informação dentro do slide, diminuir a letra, mas fica aquela coisa tão condensada que você tem até preguiça de ler, quando eu digo você, o ouvinte, tá? Então, a estética também do slide, ela é um fator atrativo, tá certo? Então, e outra coisa, às vezes as pessoas colocam muita informação no slide, tá certo? Que é tipo assim, uma pesca para quem? Para o palestrante, para o professor, para a pessoa que vai dar aula. Aí você já fica com aquela pulga atrás da orelha. Opa, se tá essa pesca aí, será que ele domina o assunto? Então, nós precisamos colocar tópicos, frases curtas, tá? Que é exatamente o quê? Para chamar a atenção do ouvinte, tem lá só um tópicozinho. E o professor, o palestrante, o condutor da reunião vai estar discorrendo, tá? Em cima desse tema. Você pode estar usando cores para destacar, mas não abuse. Tem gente que bota muito vermelho, tem gente que bota muito preto, tá? Então, existe também cores para você contrastar. Se o fundo do slide é claro, você vai utilizar uma cor escura. Se o fundo do slide é escuro, você já vai utilizar uma letra clara, tá certo? Tá? Mas assim, não faça um arco-íris na sua apresentação. Tem gente que faz um arco-íris lindo, tá? Mas isso também dá aquele cansaço visual, entendeu? Né? Então, porque qual é o objetivo? Deixar a apresentação atrativa, atraente. Então, não faça uma salada, tá? De cores, de muitos textos condensados, tá certo? Você precisa deixar de uma forma simples, mas de uma forma que chame a atenção, ainda dentro da apresentação, né? Falei do slide, falei do domínio. Outra coisa, entonação da voz, tá certo? Tem pessoas, gente, que falam baixo demais, tem pessoas que falam alto demais, tem pessoas que falam num tom de voz irritante. Então, você tem que modular a sua voz, tá certo? Quando eu comecei a dar aula, eu falava muito alto. Tanto é que quando chegava no final da aula, minha garganta estava ardendo, pegando fogo. Então, numa palestra na escola que eu trabalho, uma fonoaudióloga, ai, quase não sai, deu algumas dicas, entendeu? Né? A Alessandra está perguntando o que é que eu acho do curso de oratória. É fantástico. Você quer investir nessa área, faça, tá? Então, voltando. Quando você... Vale, me perdi. Onde é que eu estava? Me lembra aí. Eu fui ler aqui o que é que o pessoal colocou. Sim, a questão da fono. Quando você vai falar, gente, olha só, você tem que estar tomando uma aguinha, de preferência, natural, tá certo? Por quê? Porque a água gelada vai irritar a sua garganta, tá? Outra dica que ela deu, coma pelo menos uma maçã 2 a 3 vezes por semana. A maçã, ela limpa as cordas vocais, tá certo? Então, você não precisa gritar para o outro se fazer ouvir, né? Por quê? Porque como a sala de aula presenciais, principalmente, existem os ruídos, existem as conversas paralelas, então, o que era que eu fazia? No esforço da pessoa lá no final da sala me ouvir, eu elevava o tom da voz. Aí, com isso, minha gargantinha ficava em frangalhos, né? Então, a gente vai aprendendo, assim, essas dicas de modular a voz, de não gritar, tá certo? Eu, em sala de aula presencial, numa turma numerosa, que normalmente as turmas da Unip são bastante numerosas, eu uso a seguinte técnica, eu vou falando bem baixinho. Quem tá ali na frente vai ouvindo bem, mas quem não tá, fica assim, ó, fica assim. Aí quem tá assistindo a aula, já se vira, cala a boca, a professora está dando aula, vai não sei o quê. Gente, de repente, a sala de aula presencial está como agora, muda, todo mundo ouvindo.
Então, a gente utiliza essas técnicas e a gente vai aprendendo e prendendo a atenção das pessoas, que é o principal. Agora, para você não se perder, é bom você utilizar um roteirozinho, tá certo? Do que é que você quer falar, né? O que é que você quer dizer na abertura, no desenvolvimento da sua fala e na conclusão. E a questão do tempo, às vezes a gente se perde muito no tempo. Isso é uma coisa que com o tempo se torna até redundante. Isso é uma coisa que com a prática, com o treino, você vai aprendendo, tá certo? Porque dependendo do objetivo da reunião, da apresentação, tá certo? O ideal é que seja 1 hora, dependendo do assunto, 1 hora e meia, porque, gente, depois desse tempo, as pessoas se cansam. As pessoas se cansam de estarem sentadas, paradas, olhando para você, entendeu? Então, é por isso que quando, no sistema tradicional de aula, tem o intervalo, né? Crianças, adolescentes que estão no ensino fundamental, no ensino médio, que tem aulas a manhã toda, a tarde toda, precisam de um tempo, 20 minutos, meia hora, porque, gente, a gente não aguenta, né? Até mesmo aqui nas nossas aulas virtuais, terminei já. Eu estava fazendo uma formação virtual que era o dia inteiro, sábado inteiro. E tem horas que realmente a gente não aguenta, tá? Tem horas que eu digo assim, gente, você ficar sentado, porque no virtual ainda é mais desafiador, porque você está diante de uma tela. No presencial, não, você está aqui do lado de uma pessoa, você puxa uma conversa, você se levanta, você vai ao banheiro, você toma um café. No virtual, esse desafio é maior. Esse desafio de estar prendendo a atenção. Então, tem que tomar cuidado com o tempo. Eu já bilhei que só aqui o reloginho do notebook, nossa aula já acaba, né? 50 minutos, passa assim, ó, tá? Então, ficar atento ao tom de voz, ficar atento à forma como você está falando, passando a ideia, tá certo? Ficar atento à turma, ao seu público de uma forma geral, né? As palavras que você está utilizando em reunião presencial, em reunião, é importante você se ater aos seus gestos. Eu sou uma, hoje não, porque a gente já dou aula há muito tempo, mas no começo, quem assistiu uma aula minha pensava que eu ia voar. Como assim, professora? Porque quando eu me empolgo, eu falo com as mãos. Então, de repente, eu fico assim, né? Então, dava aquela sensação de que ia voar. Então, como foi que eu identifiquei isso? Nessa especialização que eu fiz. Porque eu fui dar uma aula e o professor gravava a gente, tá certo? Gravava. E quando eu me vi, gente, eu caí na risada, só faltava voar mesmo. Como foi que eu dominei isso? Tá? Segurando alguma coisa nas mãos. Pode ser uma caneta, pode ser o pincel, tá certo? Então, assim, tem alguma coisa nas mãos que isso controla até o seu próprio nervosismo. Outra coisa que é importante também que eu percebi que a gente tem, eu tenho muito vício de linguagem. Você está falando, de repente você fala, né? O meu é o né. Teve um aluno meu que contou não sei quantos né numa aula que eu dei. Eu fiquei morta para morrer, né? Olha, né? Tá? Mas Só o meu que tá travado, é? O meu também tá travado, totalmente. Acho que foi da professora Cláudia. Parou dela, viu? Acho que foi de tentar ela falar. Ah, sim, eu achei que era a minha internet. Rapaz, nem o computador dela aguentou. Aproveitando que faltam 5 minutos, a professora saiu. Tchau, pô. Ixi, agora ela saiu, eu acho. Tururu.
Tá aí, pessoal, estão conseguindo me ouvir? Agora sim, professora. Agora Coisa, derrubaram a gente, ó, bufo. Ainda tô doendo. Ainda tá doendo aqui da queda, não é? Vocês ouviram até que parte? Ouviram até que parte? Não. Sim, a questão da postura. Chegaram a A ouvir? senhora estava falando que fala né. Como? Como? A parte que a senhora fala né. Tu gravou isso, mulher? Ó, então, outra coisa importante, eu vou descontar, a gente vai até 8h05, tá certo? Tomara que não derrube a gente de novo. Então, uma coisa que é super importante, gente, é a nossa postura. É até a roupa que a gente veste, tá certo? Então, postura, cabeça, ombros eretos, semblante calmo, sereno, sorria para o seu público. Cria essa empatia, porque a nossa postura e a atitude antes de falar vai contribuir também para prender a atenção do nosso ouvinte, né? Então, em aula presencial, não fique parado, rígido ali no mesmo lugar, tá certo? Mas também não fique andando feito doido, feito barata tonta, não. Não fique se balançando, não ravoar como eu, né? Evite repetir muitos gestos e movimentos bruscos, porque o pessoal vai dizer assim, valha, eu digo valha, né? Tá? A voz, eu já falei, mas vale reforçar, a gente tem que ter um cuidado especial com ela, nem alto demais, nem baixo demais, tá certo? Mas numa modulação entendível, tá? Até mesmo, e outra coisa, gente, você tem entusiasmo com o que você vai falar, tá? Porque às vezes eu posso ter domínio, eu posso ter segurança, eu posso ter didática, mas naquele dia eu não estou muito legal, né? Eu tô down, e isso reflete na sua voz, entendeu? Reflete, gente, reflete, tá certo? E principalmente, assim, pessoas que lhe conhecem, já percebem, olha assim, foi o que houve. Então, se você quer passar alguma ideia, você tem que ter entusiasmo até para falar, não é? Então, assim, uma coisa é eu chegar, boa noite, pessoal, a aula de hoje é sobre comunicação, percebem? Outra coisa é eu dizer, oi, galerinha, tudo bem, como é que vai? Vamos falar hoje sobre comunicação. Perceberam aí? Então, você também tem que ter esse entusiasmo para imprimir, né, a atenção, para trazer a atenção. Outra coisa, eu tive muito essa mania, e às vezes eu ainda tenho, eu até falo com meus alunos, gente, eu às vezes me empolgo, e quando eu me empolgo, eu falo rápido, às vezes rápido demais, o que dificulta o seu entendimento. Então, a professora está falando rápido demais, peraí, fala um pouquinho mais devagar, eu não estou acompanhando, tá? Porque muitas vezes aqui no pensamento é mais rápido do que a fala. Aí a gente tende o quê? De repente você, ó, se atropela, tá? Então, assim, às vezes você está tão entusiasmado em passar um assunto que você, né, se empolga e a velocidade vai, ó, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Já falei sobre os vícios de linguagem, né? A história de dizer, ok, o né, o meu é o né. Ou certo, realmente, tá, não é verdade. Ou seja, muitas pessoas têm vícios de linguagem. E, gente, a gente, às vezes, só percebe quando a gente se vê. É uma coisa que é tão instintiva, tão natural, que a gente não se dá conta. Olha, no dia que esse homem gravou minha aula, que eu vi, eu quase voando,
né? E né, eu fiquei para morrer, mas já deu uma melhorada. Outra coisa, gente, às vezes, como uma forma de fazer com que o público interaja com você, a gente quer só dizer piada, só fale piada se você souber contar piada, e piadas leves, nada daquelas piadas picantes. Temas polêmicos, quais são os temas polêmicos? Quem é que lembra? Que a gente não pode discutir? Religião é uma, viu, professor? De jeito nenhum. Outra, Futebol é outro. futebol é outro, política. Sexualidade. Gente, o que teve de gente ficando de mal na época da política, né? Tá? Religião, futebol, política, beleza, né? Então, existem temas polêmicos. Né, eu vou ficar quieta, vou ficar calada, porque se eu me pronunciar, tem gente com raiva de mim, né? Mas concordo. Então, esses temas polêmicos, tá certo? Às vezes você quer fazer uma brincadeira, quer fazer uma coisa diferente, usa um tema polêmico desse. Tem gente que não gosta. Então, gente, nós temos que respeitar, tá? Cada pessoa do jeito que ela é, inclusive com suas preferências, né? De time, de candidato, né? Com seu credo, que é a questão da religião. Então, evite estar falando de temas polêmicos, tá certo? Né? Então, quando você vai começar uma palestra, uma reunião, você diz o tempo previsto, explica um roteiro de como vai ser aquilo dali, e sempre conclua. Concluir é tão importante quanto começar. Justifique suas ideias, diga de onde você tirou, você pode trazer um pensamento de um autor, sempre que você utilizar alguma coisa nesse sentido, cite a fonte. Não é errado você usar pensamento de outras pessoas, não é. O que é errado é você citar como se fosse seu. Então, se você vai utilizar um gráfico, se você vai utilizar uma frase que não é sua, não tem problema, gente, cita a fonte, não tem problema. Contanto que você realmente fale para não se apropriar. Aí, seria muito bom se tudo que a gente falasse, o outro entendesse, né? Eu contei a história da Chiquinha e da Mariazinha para vocês. Contei não, né? Mas fica para a próxima aula, né? Mas vamos só ver aqui o exemplo do eclipse do Sol que eu falei, tá certo? Ou seja, o telefone sem fio foi uma barreira à comunicação. Não foi? Um entendeu de um jeito, o outro entendeu do outro, o outro entendeu do outro. Então, existem fatores que vão atrapalhar, né, de forma que essa comunicação não seja tão eficiente, tão eficaz. A primeira delas, desorganização. Você não tem um roteiro do que você vai falar. Você fala totalmente bagunçado. Não tem começo, nem meio, nem fim. Você fala uma coisa aqui, lá na frente você repete. Ou seja, planejamento é essencial para começar uma apresentação, tá? Eu estou morrendo de medo. Ensaie. Quantas e quantas vezes eu já ensaiei em frente a um espelho? Muitas vezes, tá? Uma outra barreira à comunicação, tá? Voz baixa e sem entonação, eu já falei. Uma postura muito rígida, uma cara muito sisuda, né? Excesso ou falta de formalidade. O que é excesso de formalidade? É a pessoa que chega, não tem aquela empatia com seu público, é muito formal, tá? Uma outra coisa que atrapalha, a falta de motivação para aquilo que eu falei, você tem que ter entusiasmo. Outra coisa que atrapalha, você utilizar muitas gírias, aquela linguagem vulgar, uma linguagem chula, e o improviso. O improviso, gente, é uma característica de que você não se planejou. Você não se planejou para aquela reunião, você não se planejou para aquela apresentação. Às vezes, pela experiência que você tem, esse improviso pode até dar certo. Mas não se iludam. Dá mais errado do que certo. Tá? Então, não custa nada você fazer um roteirinho, um checklist. Eu vou começar falando por isso, depois eu vou por isso, depois eu vou por isso. E não tem problema, gente, você ter a pesca na mão na hora de uma reunião, na hora de apresentar um projeto. Se você não tem um slide, ou mesmo que você tenha um slide, você pode ter a sua anotação ali, tá? Isso não é errado, tá certo? Você não precisa saber tudo,
tá? Mas você tem que ter domínio e segurança daquilo que você quer falar. Porque senão, o outro percebe e vai dizer, mas meu Deus do céu, aqui perdendo meu tempo, ouvindo essas asneiras, ouvindo essa besteira, porque o público não perdoa, o ouvinte não perdoa, tá? Então, até aqui, gente, foi tudo bem? Hoje a gente relembrou os objetivos da nossa disciplina, nós falamos sobre comunicação verbal e não verbal, falamos sobre a influência dos fatores regionais, né? Falamos sobre técnicas de apresentação, barreiras de comunicação. Menina, nós falamos, foi coisa para 50 minutos, viu? Vocês concordam comigo? Vocês acham que a gente falou um bocado? Sim, professora. Né? Sim, professora. E tudo isso que eu falei, gente, está aqui no nosso roteirinho aqui, tá certo? Quem já começou a ver o material, já pode ter percebido que a gente, ó, eu já comecei a falar hoje sobre o item 2 da nossa unidade 1. Vale, professora, a senhora já falou tudo isso? Sim, já falei tudo isso. Hoje a gente falou sobre apresentação em ambientes de trabalho, tá certo? A importância das boas apresentações, o que é uma apresentação, o uso dos recursos audiovisuais. Então, gente, vamos fazer o nosso deverzinho de casa. Qual é o nosso dever de casa? Começar a ler o nosso material. Vamos começar pela unidade 1, tá? Eu fiquei de passar as páginas para vocês lerem, mas eu vou passar uns exercícios de reflexão, tá certo? Ai, professor, exercício, calma, não é nada ainda para entregar, eu só vou começar a passar os exercícios para valer em março, tá certo? Mas só assim para vocês já irem pensando, para próxima aula a gente deixar uma aula mais dinâmica, mais interativa, tá certo? Então, como eu prometi, eu descontei os minutos que travaram, tá? Deixa eu parar aqui a nossa gravação parada.